Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Eu sou o Anderson Viana. E eu sou a Amanda Marques. E eu sou o Anderson Viana E da eu- Amanda Marques. Eu sou a Amanda Marques do Anderson Viana. E é isso, casal que está crescendo junto. Nós podemos nos considerar dessa forma. E hoje nós passamos aqui para falar com vocês um assunto que muitas vezes ele é bem polêmico e muitas vezes ele é evitado dentro de casa. Um assunto onde o marido, a esposa, às vezes acoberta algumas coisas. E você sabe que assunto que é esse? Qual que é, amor? Money. Finanças. Finanças dentro do seu relacionamento. A pergunta é, a finanças dentro do relacionamento já se tornou um problema para vocês? Os gastos já se tornaram um problema para vocês? Tudo que vocês vêm fazendo, como que está sendo construído entre os dois? Está sendo alinhado entre o casal? Ou vocês estão construindo o patrimônio sem alinhamento? Ou pior, não estão construindo. Ou estão perdendo patrimônio. Exatamente. Nós temos que ter essa noção quando a gente fala em estabilidade financeira na vida do casal e da família. Nós temos que ter essa noção. Por que eu tô falando para vocês? Porque existem pessoas hoje, casais, que a gente conversa, que não tem um alinhamento. O que é um alinhamento financeiro, amor? E a gente também não teve muito tempo, né? Muito tempo do nosso casamento. A gente é casado, esse ano vai fazer 15 anos que a gente é casado. E por muito tempo a gente não teve essa questão das finanças alinhadas dentro do nosso casamento. Um não sabia o que o outro ganhava, cada um tinha o seu dinheiro, ele arcava com as contas básicas de casa e achava que estava arrasando, e eu pegava o meu dinheiro e gastava com o que eu achava que eu tinha que gastar, sem prestar contas nenhum pro outro. E aí cada um tinha o seu dinheiro. Cada um tinha o seu dinheiro. Eu vivi muitos anos, isso é um relato para vocês, sem minha esposa saber quanto que eu ganhava. E achando certo ou não, errado ou não, se você que está assistindo, isso não é o correto a se fazer quando o casal resolve prosperar junto. Tem que ter transparência, mas é um ponto muito importante que não é justificável, mas é um ponto que tem que ser alinhado e avaliado. Qual era o tipo de conversa que você tinha na casa dos seus pais sobre dinheiro? Como que funcionava essa conversa? Existia uma conversa? Existia uma transparência? Não existia? No meu caso, na minha família existia, né? A gente tinha costume de conversar sobre o dinheiro, o que a gente ia comprar. Meu pai, quando decidia trocar de carro e fazer reunião com os filhos e para poder expor ali o que ele queria, quanto que ele tinha guardado, enfim. Então eu vim de uma criação assim, eu esperava que quando eu me casasse fosse da mesma forma, só que aí eu, quebrei minha cara. Exatamente, porque muito dos reflexos que vem tendo no seu casamento hoje são reflexos lá de trás. Que às vezes a culpa nem é sua, você só foi ensinado, doutrinado de uma forma que você viu dentro da sua casa e você acha que é certo e vai replicando. Exatamente. E quando a gente fala hoje sobre prosperidade no casamento, a gente não está falando só da prosperidade material, em dinheiro, em juntar dinheiro, em ter as coisas. Quando a gente fala em prosperidade no casamento, é prosperidade intelectual, é prosperidade de diálogo, de ter uma família feliz, de ter uma família em Cristo, de estar alinhado, esposo, esposa e filhos, de estar alinhado o tempo de qualidade, de estar alinhado com outras coisas dentro de um relacionamento. Porque hoje quando as pessoas resolvem quando tem um problema dentro do casamento, esse problema muitas vezes, quando a pessoa vai achar que o meu marido faz isso, ou minha esposa faz isso, aquele problema não é só por causa de uma pequena coisa. São várias coisas lá no passado que refletem aquilo e jogam aquele problema à tona que você acha que tem um problema. Um exemplo, hoje eu falo com pessoas que às vezes eles são operadores de day trader. E ele fala, eu não sei o que está acontecendo. Só que na verdade, às vezes o problema dele operar bem na Bolsa de Valores é o relacionamento com a esposa, ou com o filho, ou com a mãe, ou com o pai. E aí você tem que entender que tudo reflete dentro do casamento. O que você tem hoje de atitude dentro da sua casa vai refletir na vida dos seus filhos. Imagina só, o que você fala hoje dentro da sua casa, ele reflete, sempre reflete. Então o que vocês precisam para poder se alinhar? Primeiro passo, para poder alinhar o casal, é encontrar-se nas dívidas e nos recebimentos, no salário. O que é isso? É entregar para o seu esposo e para a sua esposa o quanto vocês ganham. Não é entregar o valor, é entregar abertamente, falar
quanto que eu estou ganhando e fazer um planejamento. O que a gente tem de cálculos hoje de dívidas? O que a gente tem hoje que a mulher comprou? Porque assim, simplesmente tem pessoas que têm cartão, a mulher tem um cartão dela, o homem tem um cartão dele, e essas pessoas elas só acham que eu pago minhas contas, ela paga a dela e tá tudo certo. Ninguém precisa saber de nada. Só que quando na verdade, às vezes a mulher já recebeu um aumento no salário, e o marido também, ninguém tá sabendo de nada, ninguém sabe de nada, só sabe que às vezes a obrigação de comprar as coisas de casa às vezes é do marido, às vezes é da esposa, às vezes isso é conciliado, eles racham, às vezes não tem problema nenhum, um vai lá, o outro compra, mas isso tudo tem que estar alinhado, tem que estar conversado. Então é colocar na mesa e jogar tudo em pratos limpos e falar o que a gente tem hoje. Lembrando que ninguém muda da noite pro dia, gente. Ninguém, mas não assim... É uma construção diária, é uma construção que a gente precisa estar alimentando todos os dias, porque não é fácil, a gente falar por nós. O Anderson, ele tinha um costume muito, muito feio de ficar falando que não tinha dinheiro. Tudo que eu falava pra ele, não tem dinheiro. Eu esperava nem eu terminar de falar, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então, querendo ou não, já eram duas coisas. Ele chamava pra ele o que ele não queria, que era ficar sem dinheiro. O inverso da prosperidade. Não tem dinheiro. E ele tinha guardado dinheiro. E aí, nessas e outras, eu acabava me endividando para que eu pudesse comprar aquilo que, para mim, era necessário. Na visão dele, não era. Então, ele não queria gastar o dinheiro. Ele queria guardar. E isso é o que a gente vem falando sobre os reflexos. Por que eu fazia isso? E aí, assim, isso foi durante muitos anos, um motivo de muito desgaste dentro do nosso casamento. Hoje a gente consegue conversar sobre dinheiro com muito mais facilidade. Não é que todas as vezes são fáceis, viu, gente? Porque, querendo ou não, é que nem eu falo pra ele. Pra mim, ainda é uma coisa que eu estou rompendo dia após dia. Porque, pensa, eu fiquei ali 13 anos da minha vida praticamente sendo doutrinada a ouvir. Não tenho dinheiro, não posso gastar. Não. Então, eu falo pra ele, às vezes... hoje é muito mais fácil, nem se compara. Mas no início, nossa, era muito difícil. Eu falava pra ele. Eu falava assim, ele falava, mas por que você comprou isso aí e você não me falou? E nem era briga porque não podia comprar. Era por que você comprou e não me falou que você tava comprando isso? Que às vezes ele queria comprar algo melhor, né? Por exemplo, agora a gente tá aqui no impasse de comprar uma mesa, né, pro nosso apartamento. E aí eu mandei pra ele alguns modelos pra gente discutir e achar um modelo de mesa pro nosso apartamento, que não é muito grande. Mas hoje existe essa conversa. Antigamente não, antigamente eu iria lá, compraria a mesa chegaria, como assim? Eu fiz um painel da casa, né, amor? A gente tava mudando pra nossa casa nova, quando eu morava lá no Mato Grosso, e aí, de repente, a gente tá mexendo com mudança, chegou lá um painel pra colocar na parede, ele não tava nem sabendo. E às vezes, gente, é assim, a gente tem que ter a noção, o que a gente tá falando? Que essas coisinhas, elas vão desgastando o casamento. Por quê? Porque é legal dos dois o outro lados, saber. Dos dois lados. É legal. Pra quem economiza e pra quem gasta. Exatamente. Porque quem escuta não muito tempo é horrível. E pra quem é pego de surpresa, é bom? É horrível também. Então, o que a gente precisa saber? É que a gente tem que alinhar. E quando a gente fala em alinhar, é colocar tudo em pratos limpos. É a gente se conversar antes das coisas acontecerem. E nisso a gente fala não só na parte financeira, em tudo, em atitudes, em planejamento. Já pensou você chamar a sua esposa agora, nesse momento, para poder falar assim, hoje é terça-feira, amanhã, quarta-feira, eu marquei um churrasco com a turma e você vai junto. E aí você chega na terça-noite falando que amanhã cedo tem que ir. Ainda tá de boa. Ainda não, mas não tem... Arruma aí que a gente tem que sair. Pois é, mas não tem um diálogo. A mulher vai falar assim, mas como que você marcou sem falar comigo? Então isso não existe dentro de um casamento. É isso que eu quero que vocês entendam. E assim como as finanças, ela tem que ser explícita, aberta. Por quê? Eu tava falando com um casal... semana retrasada, e esse casal, o marido, ele não sabe quanto que a mulher gasta no cartão, ele sabe que ela tem um cartão e paga as dívidas dela, e o homem também é a mesma coisa, então fica um para um lado, um para o outro. Eu falei, cara, de verdade, para vocês prosperarem junto, para vocês alavancarem financeiramente. O que é alavancar? É para vocês começarem a investir, que esse é o intuito da mentoria, sonhar junto, desse casal, para vocês começarem a planejar uma viagem, para poder pagar, vamos supor, uma ida para Disney, para fazer qualquer coisa, vocês têm que planejar junto. Só que para você planejar junto, se você não tem dinheiro sobrando, você precisa colocar num papel e falar assim, o que a gente está gastando, quanto que a gente precisa juntar até lá, quanto que a gente precisa juntar e da onde que a gente vai tirar. Que aí a gente fala pros casais, da onde que eu vou tirar? Quantas pessoas a gente vende consórcio também? E esses dias eu falei para um conhecido meu, eu falei assim, ele falou, cara, eu não tenho dinheiro para pagar consórcio. Eu falei, legal,
Muito bom. Vamos fazer uma Então renda. vamos fazer uma nova renda, porque a ideia de um consórcio é assim, é igual um investimento. Você não é para tirar do seu dinheiro, a não ser que o seu dinheiro esteja sobrando e você tá gastando com coisas fúteis. Na hora que você vai ver, que você lista tudo, aí você fala, meu Deus, eu gastei R$1.000 só de iFood. Meu Deus, eu gastei. A gente sentou pra poder olhar, ele falou assim, vamos olhar o que tem de assinatura aqui, que tá vindo muito alto no meu cartão, porque tem muita trem que tá descontando aqui do Apple. Vamos olhar. Aí fui ver, tinha Canva, que nós nem tava usando mais. Tinha muita coisa. Tinha o ChatGPT. Muita. Não sei por que Então, que tava assim, lá assinado. E é a hora que a gente vai fechar os ralos. Como que é fechar os ralos? Secar É a as gente torneiras, ver né? o que tem, fechar o ralo ali para poder parar da fuga do dinheiro dentro da casa. E aí a gente vai ver, é 69 de YouTube, é mais R$34 por mês do aplicativo. Eram muitas coisas. É o aplicativo o CapCut. Aí tinha CapCut, tinha Amazon Prime, tem Netflix. Coisas Na hora que que foi ver, a gente já tava mais, pagando tá mais de fazendo R$350 Não, muito mais. por mês de coisas que são inúteis. E aí a gente falou assim, o que a gente não pode cancelar? Então, o que a gente pode... Na verdade, eu deixei cancelar tudo, e aí a gente foi vendo. A criança começou a querer quebrar a TV por causa da propaganda, por causa do YouTube, e aí a gente falou, vamos ter que ativar. E a gente também, porque a gente e aí assiste muita se acostumou pregação. com o YouTube e falou, vamos ter que colocar o YouTube. YouTube Então, Premium, a gente necessidade. cortou o Netflix, porque a criança assiste tudo lá, e a gente não assiste tanta TV, a gente assiste mais as pregações, e aí a gente foi simplesmente colocando aquilo e fechando aquele ralo. Só que não só esse ralo na nossa vida, na sua vida, deve ter vários ralos abertos. Tem gente que tem ralo com vícios, com cigarro, com cerveja, com um monte de coisa. E outras pessoas... Mas aí é outro assunto, né? Outras pessoas, elas têm uns gastos que são gastos por impulso, impulsivos. Um exemplo, de comprar coisa todo final de semana, de você sempre tá indo em restaurantes caros. Então, assim, quando você quer ter um objetivo traçado, que você tem que colocar num papel e você jogar esse objetivo lá pra frente e falar assim, ó, a gente precisa fazer isso, legal, a gente quer chegar aqui, mas o que a gente vai fazer agora? Isso. O que a gente vai abrir mão pra gente chegar nesse momento? É muito interessante porque, assim, nós, falando de mulheres, né? Nós mulheres, quando a gente tá alinhado junto com o marido, eu falo muito pra ele assim, que é o peso da provisão vem dele. Hoje, atualmente, eu não trabalho, né? Mas saí do emprego que eu tinha, trabalhava num banco. E hoje eu tô em casa cuidando das crianças e a provisão vem toda dele, 100% dele. Então, assim, uma das coisas que eu tinha muita dificuldade, no entanto, que quando a gente mudou pra cá, eu ainda tava segurada e eu resolvi fazer caldo, lembra? Sim. Eu vendi caldo aí, acho que uns 4 meses trabalhando com caldo, com a recém-nascida. Na época, minha bebê tinha 2 meses quando eu comecei a mexer com caldo. E foi muito puxado pra mim, mas eu continuei porque eu queria ter uma renda a todo custo, porque eu queria. Até que chegou um momento que não fazia mais sentido pra mim, porque eu não tava tendo qualidade. Eu acordava, ia no mercado, comprava o que tinha que comprar, voltava, ele buscava a neném na escola, nisso eu ficava aqui, eu tinha que dar conta de limpar a casa, dar conta de fazer caldo. Isso antes de abrir, né, ali a gente tinha o iFood. Antes de abrir o iFood, a gente vendia muito bem, né, amor? Foi muito difícil pra nós abrir mão. A gente tirava limpo ali uns 10 conto, né, vida? Mas o que a gente precisou, só que a gente né? precisou entender que nesse momento não fazia sentido, porque a gente tava entrando num desgaste que não era necessário. E assim, tivemos que abrir mão. Então, mas o que aconteceu? A gente não tava contando com essa renda. Então, assim, essa renda ela veio de um extra. E aí, o que aconteceu? Ele poupou por um lado, porque todas as vezes que eu ia no mercado, eu já comprava as coisas que estavam precisando pra casa. Exatamente. Então, ele não gastava mais com umas coisas de comida, leite, essas coisas das crianças. E eu fiquei, feliz demais. Aí começou a sobrar dinheiro na conta, né? já tinha, você sempre foi muito, muito bom em administrar. E aí, assim, ele já tem uma administração muito boa, mas aí começou a sobrar um pouco mais. Só que, sim, a gente ficou vivendo de forma como se não tivesse sobrando esse dinheiro. Exatamente. Pra que a gente pudesse juntar mais, pra que hoje, por exemplo, hoje eu tô em casa, ele trabalha e a gente não passa sufoco. Por quê? Porque a gente juntou o dinheiro durante um período, aplicou esse dinheiro, continua aplicando, né? E hoje a gente tá muito tranquilo. Não, e é onde a gente dá instrução pra outras pessoas. Não tem nada assim que tá, tu esbanjando. Não, mas a ideia é você ter a sua grana, o casal, e ter um conforto. O que é um conforto? É você pensar que amanhã pode cair um dividendo, um retorno, alguma coisa. Porque qual que é a ideia da maioria das pessoas, que é um erro que você não pode cometer?
Um dos erros que você não pode cometer é a hora que vocês inventarem, que os casais que vêm falar comigo, eu vejo solução de venda em todo que é tipo de lugar, venda de marmita, venda de qualquer coisa. E dentro de um relacionamento, você pode construir uma renda, nem que seja da mulher fazer crochê, dela costurar. Você pode fazer uma renda. E eu não tô falando assim, da pessoa ter um CLT e ainda ter outra renda. É isso que eu tô falando. Tem como. Eu lembro que quando você tava saindo para as vendas com o Arthur, eu lembro que um dia você foi lá para um hot dog que tinha lá, eu esqueci o nome daquele hot dog. E aí você ficou, enquanto o Arthur vendia ali, que o Arthur vendia as coisinhas dele, ele vendia nas mesas, você ficou conversando com o entregador. Eu lembro que você chegou em casa e falou assim, eu acho que eu vou começar a entregar também. Eu falei, por quê? Você falou, rapaz, eu conversei com o entregador dele, eu não lembro, não sei se era 300. Não, o entregador tava tirando 2 mil por semana. Ele falou, não, eu vou começar a entregar, fazer um extra à noite. E aí, olha só, o que é o problema que você tem que ter, que a maioria dos brasileiros tem? Ele começa a ganhar um dinheirinho a mais, e se ele tem uma renda de 10 mil no casal, de 15 mil que seja, ele começa a ganhar um dinheirinho a mais. Com esse planejamento de fazer alguma coisa diferente, aí ele ganha 5 mil a mais, ele começa a viver com 20 do mesmo jeito que ele estava vivendo com... agora eu vou esbanjar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou assumir uma parcela, agora eu vou aquilo. É como aquela pessoa que ganha 10 mil de CLT, desconta 27%, aí de repente o salário dela sobe 30%, vai para 13%, e ainda desconta. Então o salário dela foi para quanto? Para 10%, líquido. E o que ela faz? Simplesmente ela começa a viver do mesmo jeito. Ela não põe na cabeça dela, poxa, tá sobrando 3 mil agora no meu salário. Não é sobrando, você mereceu. Mas por que você não pegou esse dinheiro e investiu? Por que você não pega esse dinheiro, uma parte dele, comprou um consórcio? Por que você não pegou uma parte desse dinheiro e colocou num CDB? Falou, vou colocar em contas diferentes, em cestinhas diferentes. Só que as pessoas, elas não entendem que ela precisa economizar dessa forma e ter a visão para o futuro. Falar, o que eu posso fazer agora? Mas o consórcio, você falou do consórcio, é uma jogada para quem não tem condição psicológica, porque, gente, finança é psicológico. Se você não tem condição psicológica de guardar dinheiro, o consórcio é uma estratégia. Por quê? Porque você vai ter um boleto para pagar todo mês. E aí você é responsável, não é? Entendeu? Então, você é responsável? Com certeza. Então, se aí, você é responsável, você precisa do quê? Ter uma dívida pra você pagar, pra você parar de fazer graça, loucura. Um boleto pra você pagar. E não é dívida, é um dívida, investimento. Isso, mas eu falo, é uma diferente. Dívida. Não, eu falo que é uma dívida porque assim, é uma conta que você vai ter que pagar todo mês, é um boleto que você vai ter que pagar. Mas que isso lá na frente vai te dar um retorno. Exatamente. Por exemplo, pra você trocar de carro, pra você comprar uma casa, pra você guardar um dinheiro mesmo, entendeu? É uma estratégia financeira pra quem não tem controle. Um ponto muito importante que a gente não falou aqui, e que é muito, muito importante. No meu caso, como eu sou mulher, pra mim foi muito mais fácil. Eu reconheci que eu não tenho administração financeira. Eu tenho muita dificuldade em administrar o dinheiro. Oh, glória! E você sabe disso. E pra mim nunca foi um problema ele administrar. Então, assim, tudo que eu tinha ali minha conta, né? Ele tava logado no banco, no meu banco, no celular dele. Ele sabia quanto que entrava, quanto que não entrava, as coisas do iFood, tudo. Então, a gente tinha essa comunhão, as contas abertas aqui no computador. Então, assim, a gente tem essa questão de quanto que entrou, quanto que caiu. Olha, caiu aqui pra mim dinheiro. E isso é muito importante, gente. Não, mas assim, muito. Qual é a importância? Você reconhecer, você tem que olhar assim, ó, sentar o casal, falar quem de nós dois administra melhor o dinheiro. Se é os dois... Ótimo. Tá ótimo. Senta os dois e fala. Os dois, você tem que escolher. Não, gente, tem que ter alguém que consegue administrar as finanças da casa. E administrar as finanças, gente, pelo amor de Deus, não vai achar que você tem que secar a torneira e ser aquela pessoa mão de vaca pra tudo. Não, porque estamos juntando dinheiro. Porque também teve essa fase. Tivemos essa fase, tipo assim, não, estamos juntando. Não, peraí, que loucura é essa? Eu ia comprar um lanche e eu falava assim, nossa, esse aqui dá 4 ações da Klabin. Eu falava, não, pelo amor de Deus. Verdade, tivemos essa fase, foi em 2022, A gente 2021. precisa ter o desfrute. A gente tem 3 filhos, então a nosso custo, a gente mudou de estado, mudamos de cidade de estado, enfim. Então hoje o nosso custo aqui é muito maior do que quando a gente morava lá, né? E com 3 filhos, gente, então assim, é muito alto o custo. Só que tendo esse alinhamento, né, esse planejamento, a gente teve um planejamento. A gente não veio pra cá, primeiramente, na loucura, e segundo, a gente só veio quando a gente sentiu no coração que era algo de Deus mesmo. Então, a gente veio, e assim, sem trabalho, sem emprego, só na confiança mesmo do Senhor. Mas as nossas finanças estavam alinhadas. A gente falava, se tudo der errado,
a gente tem isso aqui, a gente pode fazer tal coisa, a gente pode ir pra esse lado. E pra entendeu? quem tá andando do lado de Deus, não tem como dar errado. Então, assim... Não existe plano B. Um dos pontos principais, gente, desse que a Amanda acabou de falar aqui, sobre cair dinheiro na conta, que os dois têm acesso, é ter transparência. E essa transparência também nas finanças, ela precisa ser integrada junto do casamento, dentro do celular. É como se você quisesse pegar o celular da sua esposa e aí tem senha. E você querer pegar o meu celular, tem senha. Existe senha no casamento? Gente, a gente viveu as 3 fases. Existe senha no casamento? Não, não existe. Mas assim, a gente viveu as 3 fases. A fase que cada um tinha uma senha no celular e cada um tinha a sua senha e nenhum dos dois ficava fuçando no celular de ninguém. E nem passava a senha pra ninguém. E não passava, não. Cada um tinha a sua senha. O que você quer ver no meu celular? Era assim a conversa. Mas o que você quer ver aqui no meu celular? Não, eu quero Aí ver... falava assim, privacidade. Privacidade não existe. Pra quem é casado. Se você tá Te achando contaram errado. que casal tem privacidade, então Mentiram pra você. você tem senha no celular, sua esposa não sabe, o seu esposo não sabe, então vocês não estão casados de verdade. Porque o que tá faltando para alinhar a maioria dos casais é isso, Segredos. é ter a transparência de tudo o tempo inteiro, porque assim, ó, de verdade eu falo para vocês que eu já estive do outro lado do muro e hoje eu estou aqui e nesse momento eu falo para vocês, o casal ele tem que andar 100% Com alinhado, certeza. não é 90%. 90% é como se a gente falasse Só com que assim, Deus. gente, é se tempo. você chega com Deus e fala pra ele, Senhor, eu tenho só um pecadinho aqui que eu menti ali pra minha funcionária, que eu falei que eu não tinha dinheiro pra emprestar pra ela hoje, pra dar o vale, e eu tinha, eu fiz um pecadinho. Não existe estar 100% com Pra Deus e falar que é um pecadinho. O pecado é pecado do mesmo jeito. Então, assim, quando você tem que estar com a sua esposa hoje, se você tem que estar 100%, ela tem que saber de tudo. Tanto do celular, tanto de tudo que aconteceu. Então, assim, hoje a transparência, tanto no financeiro quanto na vida pessoal dos dois, tem que ser aberta. Não existe segredinho. Ah, ela vai ter segredinho com uma amiga. Hoje eu falo assim, e eu instruo, né, casais que eu converso. Então, assim, na hora que eu conto uma coisa para um amigo meu, que ele tem o entendimento, que ele sabe de mentoria de casais, ele entende como que é, a hora que eu conto um segredo para ele, eu já tenho a plena convicção que ele vai contar para a esposa dele. Então, assim, sabe por quê? Porque isso daqui, é um só. Casamento saudável é isso. Dois que se tornam uma carne. E aí, quando o momento é esse, assim, do casal, ele unir realmente, assim como diz lá na Bíblia, que nós nos tornamos uma só carne, não existe mais segredos. E assim, gente, não é sobre ter picuinha, ficar sentado pra falar mal da vida dos outros, não. É porque às vezes é algo que vai agregar no nosso casamento, aí a gente compartilha. Entendeu? Então, assim, e outra, não tem essa. Ah, então você vai contar tudo. Não é sobre contar tudo, é sobre você não esconder. É se ele me perguntar, eu falar livremente, entendeu? Porque, assim, tem muitas vezes que você tem suas conversas com um monte de gente aí que você conversa e eu nem fico sabendo, não quero nem saber, porque eu sei que... E a gente confia um no outro, não tem que estar procurando, Agora deixa eu falar dos 3 vistoriando. níveis, tá? Não, dos 3 níveis. A gente passou desse nível de senha, a gente não compartilhava senha, cada um tinha a sua. E se ele precisasse pegar no meu celular, eu tinha que estar sentada do lado pra ele poder mexer e vice-versa. Ele, na hora que eu precisava do celular dele, ele tinha que sentar do meu lado, desbloquear o celular. Ele desbloqueava assim, eu desbloqueava assim. E aí dava o celular pra mexer e ficava olhando assim. O que você tá mexendo? Não faz sentido. A gente passou dessa fase. Qual foi a segunda fase, você lembra? Não. Que a gente teve a senha compartilhada. Ah, da senha foi. Na realidade, a senha compartilhada não, a senha compartilhada a gente tá agora. Mas eu falo assim, quando os nossos filhos eram muito pequenos, o Arthur era muito pequeno, e a gente não queria que ele ficasse mexendo no celular, então ele passou a senha dele pra mim, eu passei a minha senha na época pra ele, pra que se ele precisasse mexer no meu celular, ele tinha senha e vice-versa. A gente saiu dessa fase e hoje, qual que é a fase? Mesma senha pra todo mundo. Hoje nós temos a senha, que é igual. A fase 3 da senha do celular. Todos os celulares da casa, que tem 4 celulares, todos os celulares têm a mesma senha. Até porque fica mais fácil pra lembrar. Gente. Porque qual que é o risco da TDAH senha que a gente gritando. usa hoje? É simplesmente se o celular perder alguma coisa, tem aquela senha. Lógico, tem um leitor facial, mas eu precisei mexer no celular dela, do filho, ou filho no meu, a senha é a mesma para todos. Então, assim, existe esse ato de confiança na nossa casa que a gente queria muito que você implantasse na sua casa. Não só com o celular, mas também nas finanças, abrir as finanças para o seu cônjuge e você realmente falar, ó, temos essa dívida, essa aqui, aquilo lá, porque é assim, entende?
Então, olha um exemplo. Quando eu fui montar uma sociedade numa empresa há muito tempo atrás, a gente sentou, eu e meu ex-sócio, para sentar para poder fazer uma sociedade, que sociedade é igual casamento. E a primeira coisa que a gente fez foi assim, o que a gente tem que pagar? Eu não tinha nada, mas ele estava vindo com algumas coisas. Ele chegou em mim e falou assim, Ele era casado, ele tinha filho, então o custo era eu tenho outro, 3 né? boletos dessa escada lá na vida. Agroferragem Luizão, eu tenho 3 boletos dessa máquina de lavadora aqui de alta pressão em tal lugar, e aí ele falou isso. Então o que a gente entendeu? É como se fosse um casamento mesmo. Então assim, tô unindo com a pessoa, não tem problema, o que já foi para trás, foi para trás. Não adianta você ficar pensando no passado e viver em depressão. Então você joga daqui para frente. E agora? O que a gente vai fazer? Aí você vai discutir, vai ficar chateado com as dívidas que ela te fez. Então senta agora e alinha para o futuro. Alinha para o futuro, entende? Ó, o que você tem? Então vamos pagar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Das próximas vezes a gente tem que sentar e alinhar. Conversar. Porque assim, ó, uma coisa é ela querer comprar uma blusinha para ela. E se você tem condição. Outra coisa é você não ter condição, que acontece com um monte de mulher. Por exemplo, troca o celular, não só chega o celular. Vai lá, igual ela falou aqui da mesa. Uma mesa chega a ser de 1.500 a 2.500. Já pensou? Ela não está trabalhando. Mesmo que fosse com o dinheiro dela tá trabalhando agora, ela tem que comunicar isso pra mim. Ela tem que chegar em mim e falar, amor, tô pensando, olha, gostei dessa mesa, o que você acha? Vamos fazer um planejamento? Não vai nos comprometer. Vamos, bora. Vamos fazer um planejamento, entende? Porque assim, ó, um exemplo, a gente comprou um colchão esses dias agora, e aí, mês passado, ela chegou e falou, a gente precisa comprar um colchão, vou te mandar o link aqui. Mandou o link e falou assim, ó, vamos fazer um planejamento? Quando a gente receber esse X aqui, tal dia que vai cair, a gente vai lá e compra o colchão? Beleza? Por quê? Eu podia comprar naquele dia? Podia. Eu comprava no cartão parcelado. Mas por quê? Porque existia um planejamento. Vamos tirar esse dinheiro daqui e vamos colocar aqui. E é isso que você tem que fazer, e principalmente quando você construir uma nova renda na sua vida. Você fala assim, para onde que vai esse dinheiro? Eu tô fazendo isso, por que eu vou fazer isso aqui? Vou colocar ali então. Eu vou fazer uma coisa diferente. Porque assim, se você quer construir patrimônio na sua vida, no casamento, se vocês querem ter uma casa, se você já tem uma casa, quer ter a segunda para poder alugar, quer ter mais patrimônio, quer ter um veículo novo, tem que sentar e alinhar. As coisas não são daquele jeito que você acha, que é só vir e tal. Porque daqui a pouco passam os anos e, assim, e vocês não construíram nada. Não é fácil. Não é fácil. É muito difícil. Já dizia Paulo, né? Se fosse pra ser fácil, não aguenta, não casa. Não é muito difícil. Porque, tipo assim, você tem uma mentalidade, a pessoa que tá do seu lado vai ter outra mentalidade. Dificilmente. E aí tem que, conciliar isso, gente, os dois juntos. É muito difícil. Tipo assim, é muito difícil. Você tem que querer muito fazer dar certo. Porque, tipo assim, não adianta você falar assim, não adianta nem conversar. Eu pensei assim durante muito tempo da minha vida, né? Eu falava, não vou nem falar, não vou nem me estressar. Eu pensava assim, cara, eu preciso comprar tal coisa. Por exemplo, eu preciso comprar um tênis pro Arthur. O Arthur tá sem tênis. Aí eu ia comprar o tênis. Eu sabia que ele ia moer, por exemplo. Se eu chegasse nele e falar que precisava comprar um tênis. Que era assim, não, agora não dá, tô sem dinheiro. Aí eu falava, ele vai ficar estressado se eu falar que tem que comprar um tênis, ele vai ficar estressado se eu comprar esse tênis e o tênis chegar e eu não ter nem falado nada com ele. Pois então eu vou lá e compro o tênis e ele vai ficar estressado de qualquer jeito. Eu falava, lembra? Estressado você já vai ficar, então vou lá e faço. Tá certo isso, Arnaldo? Não tá, né, Arnaldo? E aí, o que tem que se fazer? Alinhar, conversar. Vocês mas foi muito difícil, conversar. gente. Então, assim, mas o casamento ele é feito de conversas difíceis. A gente entendeu isso. E hoje a gente prefere sentar. Teve um dia que você até contou pra um casal de amigos nossos, a gente ficou até 2 horas da manhã sentado conversando pra resolver um problema e falamos, a gente não vai sair daqui porque a gente decidiu. Sem resolver. A gente decidiu. Não, e assim, a gente não estava brigando, não estava gritando, a gente estava conversando. E assim, precisava só decidir. Precisa resolver. Aquelas discussões que você vai dormir chateado e no outro dia acorda chateado, a gente decidiu que isso não faz mais parte da nossa casa. Não faz sentido mais. Então, se o inimigo está pro lado de fora, de charuto, fumando, esperando a gente ficar brigado, a gente não deixa ele feliz. A gente não, na porta da minha casa é um anjo acampado. A gente simplesmente larga isso pra lá e fala assim, ó, vamos sentar aqui, depois tem que dar um beijinho, depois tem que dar um abraço e a gente dormir, porque dormir brigado na moral, não adianta. Ô, Glória! Viu? A gente brinca, qual que é o nosso código, amor? Vamos espantar o demônio. Vamos espantar o demônio dessa casa. É isso aí, você sabia que você tendo relações com a sua esposa, namorando, você deixa triste Satanás? Então aproveita e deixa ele sempre triste e longe de você, fazendo todos os dias. Todo dia, 3 vezes se tiver como, condição, no mínimo. Quer me dar uma posição aqui agora? Eita, Glória! Vamos já! E é isso, mas gente. Assim, e as finanças é uma pauta muito importante dentro do casamento. Gente, não tem como você estar casado
ter segredos, vocês não compartilharem a questão das finanças. E assim, o que a gente mais vê hoje, né, é que de fato a mentalidade dos dois precisam mudar. Se você é como eu, né, que era desse tipo que eu tinha essa mentalidade aí, que eu tinha que ir lá e fazer, porque se ele for ficar bravo, porque eu vou falar, ele vai ficar bravo, eu vou comprar, ele vai ficar bravo, depois ele fica bravo porque eu vou comprar, entendeu? Vai ficar bravo do mesmo jeito. Só que hoje não, hoje a gente tem esse tipo de diálogo e é muito difícil, mas é necessário, porque assim, um tempo vai passando, vai melhorando, né, amor? Vai melhorando a forma de falar, você já sabe, por exemplo, eu sei o momento que eu tenho que sentar pra conversar sobre algo que, por exemplo, dá pra esperar. O colchão, por exemplo, foi uma pauta. Precisava falar, eu preciso de um colchão pro quarto das meninas ali, pra cama delas. Aí eu esperei, no final do dia eu sentei e falei, olha, a gente precisa comprar esse colchão, a gente tá enrolando e a gente tem condição de comprar. Não faz sentido a gente não comprar o colchão, porque é uma coisa que a gente precisa. Mandei pra ele o link, pesquisei alguns colchões, mandei, e aí ele comprou. Então, assim, eu também poderia ter feito a compra e tudo, mas não é sobre isso. É sobre estar caminhando junto. Sobre conversar. É sobre... E assim, tem coisas que não demandam a mim. Por exemplo, se você pedir pra esse ser humano ir no mercado, ele não vai querer ir no mercado. Aí é uma coisa que compete à minha instância, ir ao mercado. Eu, assim, ó, eu creio que perde muito tempo indo no mercado. Por quê? Porque hoje, principalmente aqui em São Paulo, você encontra tudo que você quer no celular. E aí o pessoal entrega aqui. Pra que eu vou ficar lá? Porque pra ela pode ser uma terapia, mas pra mim não é. Eu perco tempo indo no mercado. Então eu compro no iFood, compro no mercado, no Açaí, em qualquer mercado que você entra tem aplicativo hoje. O mercado aqui perto chama São Vicente. E aí tem tudo. Você entra, as verduras. É lógico, não vai ter a sua mão lá escolhendo, mas vai chegar pra você. Não, então pra mim é uma perca de tempo. E pra ela é uma terapia sair dentro de casa e fazer a compra. Sozinha. Mas assim, eu quero que você entenda que hoje nós, como mentores de casais, nós damos mentoria para casais, nós falamos sobre relacionamento, falamos para casais que também estão em pé de guerra, estão tentando separar ou já se separaram, mas querem... Estão querendo separar. Alguns tentam se separar, mas querem voltar, querem ficar alinhados, e a gente conversa hoje com esses casais, a gente dá instrução, a gente faz um acompanhamento, a Amanda é psicóloga também, ela faz uma terapia com mulheres, se precisar, mulheres que estão passando por alguma situação difícil, às vezes no relacionamento ou na sua vida pessoal. Então, assim, eu quero que vocês entendam, assim, que hoje o nosso diálogo sobre finanças, ele faz parte da boa convivência do casal. Então, assim, a senha do celular, as finanças abertas no relacionamento, saber quanto que um ganha e quanto que o outro ganha, é primordial para o relacionamento. São três, na verdade. Apesar que a primeira engloba tudo. São três coisas que são determinantes para um casamento ter sucesso ou não. Primeiro, diálogo. Você precisa dialogar dentro do seu casamento, ter conversas difíceis, fáceis, tanto faz. Tem que conversar. Precisa. Segundo, relações sexuais, que muita gente para de graça. Relação sexual. E terceiro, finanças. Vocês precisam estar com esses pilares alinhados, né? Ah, mas e a fé? É o principal, gente. Isso vocês não precisam nem falar. Porque assim, eu acho que a fé é a base de tudo. Você ter ali, buscar a Deus em você e seu marido é o principal. Mas existem casamentos, por exemplo, o meu durante muito tempo eu busquei sozinha. Né, meu bem? Uhum. Eu busquei sozinha. Hoje a gente participa junto, hoje a gente tá junto, a gente serve junto. Mas por muito tempo eu busquei sozinha. Lemos a Bíblia junto. Lemos a Bíblia junto e assim, por muito tempo eu busquei sozinha. Isso não justifica a gente como mulher ser omissa nessa parte, buscar a Deus. Porque assim... Ouve. Não, mas é verdade, porque assim, é complicado, porque teve uma época, né, da minha conversão toda, que foi um processo bem longo, que eu fiquei 1 ano, praticamente, sem frequentar nenhuma igreja, mas eu falava com Deus todos os dias, por quê? Por conta do meu casamento, por conta da minha convivência em casa, que não era fácil, então isso não justifica, aí você fala assim, mas... Tem pessoas que usam um clichê assim, mas a igreja na minha casa é a minha igreja. E realmente, tá tudo certo. Só que você precisa ter comunhão com as outras pessoas, entende? Quando você muda a sua mentalidade nesse sentido, não é sobre padre, não é sobre pastor, não é sobre pregador, não tem nada a ver com isso. É sobre estar em comunhão, andando com pessoas que estão buscando a mesma coisa que você busca, entende? Então foi uma das chaves que virou pra nós. E assim, parece que acelerou o processo, assim, de tudo que a gente tava vivendo na nossa vida. Então, assim, esses 3 pilares, eles são muito importantes. E a gente até brinca, eu falo bastante, eu acho que essa semana agora, ontem, não lembro, eu falei pra uma amiga minha, eu disse assim,
falando uma situação que aconteceu, e eu disse pra ela assim, mas precisa entender que o sexo é sentimento pra mulher, pro homem não. Então o homem tem que ter a consciência. Ela tava me contando uma situação e eu falei, o homem tem que ter a consciência que se a mulher esfriou nesse ponto, é porque ele falhou muito, não foi agora, tipo, hoje, não. Veio de uma sequência de situações que às vezes envolve até finanças, porque tem mulheres que têm habilidade maior para administrar, tem mulheres que têm esse time de, eu quero crescer, eu quero isso, eu quero aquilo, e não tá errado, mas isso acaba levando pro lado sentimental dela, afetando o sentimental, por exemplo, porque existem homens que não têm controle financeiro, e existem mulheres que têm, que no nosso caso é o inverso, que eu acho que é uma situação que é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Porque assim, a mulher ela precisa estar no lugar de submissão, debaixo da missão do homem, mas o homem precisa entender que ter a mulher como administradora das finanças da casa não é errado. E tá tudo bem, tá tudo bem. Às vezes você é o cara que só provê e não dá conta de controlar. Você faz o papel de gastar compulsivamente. Não, e tá e tudo tem que ter, certo. graças a Deus, que tem ainda a pessoa que tá ali pra poder Pra esse que administrar, pra falar, dois. gente, não pode gastar nisso aqui, porque a gente tá... Entendeu? Então tem que ter essa pessoa na relação. Estão em dois por causa disso. Então, assim, tudo envolve a parte psicológica e emocional. Então, assim, é muito importante a gente conversar sobre esses temas difíceis. E eu acho que isso aí é o que vai destravar muito casamento. E se você precisar falar conosco, a gente vai deixar aqui no vídeo, no YouTube, tá? Onde o nosso contato, onde você vai ter o nosso Instagram e você pode nos chamar para conversar. Se você precisa de um alinhamento e não está conseguindo sozinho, nós estamos aqui como os mentores de casais, a Amanda como psicóloga, dando conselhos, nós junto, alinhando homens, eu fazendo o homem se posicionar quando eles querem, porque a maioria dos homens só se posicionam de verdade quando a mulher, tchau, quando ele realmente quer. Não, mas o homem, tem muito homem que fala assim, eu preciso que você me ajude. Mas só a pessoa porque quer mudar, você quer mudar porque a outra foi embora. Tá errado, exatamente. Você tem que mudar por você. E aí depois volta tudo de novo. Só que algumas pessoas, elas precisam chegar no fundo do poço. É igual a conversão. Pro cara assumir de verdade a mulher dele, às vezes, infelizmente, ele tem que chegar no fundo do poço. E às vezes o fundo do poço, às vezes é numa UTI, às vezes é quando a mulher já saiu de casa, já não tem mais volta de jeito nenhum. Às vezes é quando ele vê a ex-esposa com outra pessoa. E esse é o fundo do poço, aí ele resolve mudar. Só que nesses momentos, muitas vezes já é tarde demais. Então assim, não espere o seu casamento. Se você acha que ele tá bagaçado e que você tá dentro de casa ainda, se mantendo, está tudo ruim, acredite, o seu casamento tem solução. Principalmente com Deus junto com vocês. Se você não desistiu ainda, às vezes o que você tá precisando hoje é só de um empurrão, de pegar na mão de alguém para poder saber como que vai se lidar com isso. Exatamente. Porque assim, o melhor casal hoje que a gente lida, os melhores, são aqueles onde o homem e a mulher já entenderam que precisam mudar, e eu entendi que eu preciso mudar, você entendeu? Que você precisa mudar e que nós não estamos dando conta sozinho e a gente precisa de ajuda porque a gente já tentou. Aí é o ideal. Se você tá nesse estágio, já entendeu que vocês precisam mudar, e vocês não estão conseguindo sozinho, a chave já tá com você. Só basta você achar onde coloca ela para você rodar. Porque assim, já tá 80% do caminho da mudança, da decisão. Você já saiu daquele estágio de olhar pro seu cônjuge e falar assim, nossa, fulano precisa melhorar nisso. Nossa, porque exatamente. Porque assim, quando a gente entende que eu preciso mudar, aí você para de apontar o dedo, de pôr o dedo e falar, você, não. Sabe aquele clichêzinho que fala assim, quando você aponta o dedo pra alguém, tem 3 apontando pra você, aqui, Você aponta um dedo pra alguém, tem 3 aqui, voltado pra você. Então, foca em você. Se você precisar de ajuda... Quando você olha pra você, pras suas fraquezas, pros seus medos, pras suas fragilidades, você começa a destravar um lado da sua vida que até então você não... Que é o lado da inteligência emocional. E quando você tem inteligência emocional pra lidar com problemas, nossa, você tem muita coisa. Você vai vendo que tem problemas que antes a gente vê deste tamanho, mas são pequenos demais, né, amor? Exatamente. Um abraço e até a próxima. Valeu!